Hoje vamos concluir o nosso estudo sobre a água presa na Ring Udita. Dê uma pausa no vídeo, faça sua oração e peça a iluminação do Espírito Santo para entender o que eu vou dizer aqui e então volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor, inscreva-se, comente, compartilhe e deixe o seu gostei. Vamos lá. Imagine agora o interior da Terra como se fosse uma esponja de pedra gigante. Isso mesmo, uma esponja cheia de água escondida dentro dos cristais, como aquela imagem que eu mostrei na aula passada. Pois bem, essa esponja ela está entre 400 e 700 quilômetros de profundidade no solo. Está também sob um calor absurdo, inimaginável. E, é claro, por causa desse calor, naquele lugar, essa esponja de pedra está sob uma pressão enorme. Você sabe que a água não está solta, está na rocha, na Ring Udita. Ela está presa dentro da rocha, como se fosse pedra molhada por dentro. Então, eu pergunto agora para você, o que teria de acontecer para que essa água saísse dali e explodisse para cima, chegando a quilômetros de altura? Você sabe? Eu vou responder. Primeiro, as rochas precisariam rachar. A Ring Udita só existe em profundidades gigantes, não é isso? Se ela começasse a rachar ou quebrar lá embaixo, por causa, por exemplo, de mega terremotos, isso seria a causa suficiente para gerar essa explosão de que estamos falando aqui. Pergunto para você, qual a dificuldade para Deus fazer isso? Causar esse mega terremoto? A resposta é a seguinte: isso, para Deus, é uma verdadeira molezinha, conforme lemos em Números 16, 28 a 34, que diz: Então disse Moisés, nisto conhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas estas obras, que não procedem de mim mesmo. Se morrerem estes, como todos os homens morrem, e se forem visitados por qualquer castigo, como se dá com todos os homens, então não sou enviado do Senhor. Mas, se o Senhor criar alguma coisa inaudita, e a terra abrir a sua boca, e os tragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens desprezaram o Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra debaixo dele se fendeu, abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Eles e todos os que lhes pertenciam desceram vivos ao abismo. A terra os cobriu e pereceram do meio da congregação. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu do seu grito, porque diziam: não suceda que a terra nos trague a nós também. Viram só o que é o poder de Deus? Ele, num só momento, abriu a terra, fez com que ela engolisse aqueles que ele queria punir, toda aquela família de Corá, e todos eles desceram ao abismo, por meio daquele buraco, justamente ao abismo, onde ficam essas águas quentes presas na Ring Udita. Vejam como é fácil para Deus causar um abalo na estrutura do solo, a ponto de abrir e fechar de acordo com a sua vontade. Logo, não há nada de absurdo ou que pareça forçação de barra dizer que Deus causou esse abalo no solo, causou essa explosão lá embaixo por meio da separação da crosta terrestre, causando assim não somente a divisão da Pangeia, o único continente existente na época, mas também causando esse jorrar do conteúdo da Ring Udita para cima, para quilômetros de altura acima. Continuando, se a Ring Udita começou a rachar, a quebrar, por causa dos mega terremotos que Deus deve ter começado ali, como consequência, nós temos o quê?
placas tectônicas se separando rápido demais, porque não é como os cientistas evolucionistas apregoam, uma separação de milhões, bilhões de anos, um movimento bem vagaroso. Não, nada disso. Nós estamos falando aqui de uma explosão, de uma catástrofe, de algo de dimensões globais. Deus alterando a configuração do planeta. Houve uma ruptura absurda no manto inferior, soltando a água presa ali dentro. É como apertar uma esponja de pedra até ela rachar. E o que acontece quando você aperta uma esponja? A água sai. Segundo lugar, essa água liberada, com certeza, estava super quente. Ela estava tão quente quanto aquele vapor da panela de pressão. Ora, se ela tinha uma pressão absurda no seu escapamento, a velocidade de escoamento, a velocidade de subida deve ter sido fenomenal. Além disso, as rochas ao redor, principalmente acima da Ring Udita, elas tiveram de abrir caminho até a superfície, porque elas não tinham como suportar a pressão dessa água subindo. Então imagine se já houvesse no próprio solo fissuras, rachaduras, canais para que a água subisse, uma separação das placas tectônicas de forma rápida e violenta. Tudo isso contribuiria para que a Ring Udita, ou melhor, a água contida na Ring Udita, agora completamente liberada, subisse como um foguete. Por quê? Ficou muito quente, a pressão chegou a um nível indescritível e sempre que a água superaquecida se move para regiões onde a pressão é menor, o que acontece? Ela expande de forma violenta. Ela sai exatamente como aqueles geysers lá dos Estados Unidos. Ela não sai na forma de uma coluna reta uniforme, não. Ela sai de forma expandida para a superfície. É exatamente como quando você abre a tampa de uma panela de pressão. O vapor ele sai com tudo. Quarto lugar, para alcançar quilômetros de altura, como eu tenho dito aqui na aula, precisaria acontecer algo extremo assim. Não tinha outro jeito de Deus fazer com que essa água alcançasse essa altura se não fosse assim. Isso mesmo, geysers gigantes, colunas de água quente, paredes de água subindo milhares de quilômetros, não metros. É como, meu irmão, minha irmã, estourar uma garrafa de refrigerante depois de chacoalhar muito, só que trilhões de vezes mais forte. Então, resumindo, imagine assim, a água estava presa dentro de uma pedra especial, que é a Ring Udita. Algo muito violento fez essa pedra quebrar, no caso foram as fissuras, as rachaduras, os megaterremotos que Deus causou no solo. A água, então, saiu superaquecida com uma pressão monstruosa, e é isso que Gênesis 7:11 quer dizer quando ele declara: romperam-se todas as fontes do grande abismo. Aquele mesmo abismo para onde foram Corá e toda a sua família, romperam-se aquelas fontes ali armazenadas na Ring Udita. Essas fontes subterrâneas gigantescas começaram a explodir. É este o significado de Gênesis 7:11. Ao chegar à superfície, essa água expande, explode para cima, como se fosse um geyser gigantesco. Então, imagine uma panela de pressão e o vapor saindo. Só que a pressão é trilhões de vezes maior e, consequentemente, o vapor, isto é, a água também. Quem conhece de panela de pressão sabe que se você fizer um furo no meio da panela, naquele momento que a água está lá dentro super quente, o vapor e a água vão sair como um jato altíssimo, violento, queimando tudo no caminho. Agora, troque a panela pela terra. Troque o vapor pela água profunda, super quente. Troque o furinho por uma fissura tectônica. Isso mesmo, tectônica, lá na crosta terrestre. Uma fissura tectônica gigante. Esse foi o mecanismo que Deus utilizou. O cenário do dilúvio é esse que eu acabei de descrever.
Deus quebrou a crosta da terra. E a partir dessas rachaduras e desse movimento entre as placas, se afastando e muitas vezes indo um de encontro ao outro, se chocando, isso causou duas coisas basicamente, que vão mudar toda a configuração do planeta. Quais são as duas coisas? A geração de montanhas, porque o choque entre duas placas, ele faz nascer montanha. Essa é a origem das montanhas, o choque das placas. Elas se chocam e aí, naquele choque, tanto o solo de uma placa quanto o solo da outra placa vão se juntando e crescendo, e aí aparecem as cordilheiras das montanhas, as montanhas de uma forma geral, e no afastamento das placas, abrem-se buracos gigantescos, e aí está a origem dos oceanos. Falando sobre o dilúvio, trataremos especificamente do Oceano Atlântico, para onde provavelmente escoou a água do dilúvio depois que ele se abriu. Porque eu falei isso numa aula passada. Essas rachaduras e esse surgimento de montanhas e essa abertura de fossas ocorreu durante todo o ano em que Moisés, sua família e os animais estiveram dentro da arca. Então é por isso que no momento a água chegou a cobrir as montanhas, mas no momento seguinte essa água começou a descer. Por quê? Porque houve a abertura da fossa do Oceano Atlântico, o que possibilitou o escoamento da água para esse buraco. Imagine de novo, é como se a crosta da Terra fosse uma casca de chocolate que se quebra inteira quando você aperta no lugar certo. Deus apertou no lugar certo e a casca da Terra, vamos dizer assim, que para Deus é a mesma coisa que uma casca de chocolate, tamanha facilidade que ele tem para apertar e quebrar, e essa casca se abriu. As águas profundas foram liberadas para cima, a água subiu com enorme força, e o resultado final, imagine agora milhões de geysers gigantes explodindo ao mesmo tempo ao longo de rachaduras que percorrem oceanos inteiros. Quero terminar te mostrando duas imagens. Primeiro, imagine agora, é a última vez que eu vou pedir para você imaginar, hein? O tipo de geyser que você conseguiria encontrar nos Estados Unidos, como este abaixo. Você está andando lá por uma daquelas florestas e se depara com um daqueles geysers gigantescos, como este aqui da imagem. E aí você pensa, foi assim que ocorreu na época do dilúvio? Não, não foi assim. Foi trilhões de vezes maior do que isso. Foi assim. Depois de ter passado essas informações sobre a Ring Udita e tudo mais relacionado às águas das fontes do abismo, podemos voltar agora ao nosso estudo normal de Gênesis capítulo 7. Até lá!